cuidado, hein? Tem jogo aí, tem, pode descer, hein? Quebrando a banca. E a galera aplaudindo de pé. Vamos lá pro terceiro e último round. Anderson dos Spider Silva em ação. Israel Adesanya é um adversário perigosíssimo, garoto. Nova geração do Lugar chegando. Olha a torcida aí na Austrália pro Anderson. Silva, Silva, Silva. Grita a galera. E o Anderson disse que o Adesanya tocou ali. Tocou o olho do Anderson por dentro. Vambora, que ele segue. Primeiros 30 segundos desse último assalto. Chute máximo do Adesanya. Anderson fitou, que sentiu o golpe. Tem que manter a guarda alta. Começa a brincar também o Anderson. Vai tentando também desestabilizar o Adesanya. Tentando entrar no jogo do Adesanya. Bloqueou o chute, marcou o tempo tocado, veio pra cima. Voadora, pegou na grade, quase furou. Quase furou a grade. Que luta, o Adesanya escapuliu. E olha, aquele dedo no olho ali pegou. Tá marcado o olho do Anderson. Porque ele reclamou do isso. Aí o chute alto defendeu bem. Olhou pra grade. Como quem diz assim, o chute pegou na grade. Aí tá, o Anderson se deixa encurralar, né? Já fez isso várias vezes ao longo da sua carreira. Aí tentou dar uma de letra aí, Adesanya, chute alto. O Anderson vai se garantindo, ó. Tá pedindo pro corner ter calma. Tá pedindo pro corner ter calma. O Anderson se deixa encurralar e o Adesanya sabe dessa. Olha lá, o Anderson tá pedindo, vem lutar aqui. Vem lutar aqui, bora aqui, moleque. Vou te mostrar. O Adesanya chegou junto, olha lá. Vamos ver, a direita da Adesanya tá engatilhada. É muito perigo. O Anderson gosta dessa situação aí. A Adesanya já trocou a base, tá vendo? Vambora, tá chamando a Adesanya pra lutar ali na grade. O Anderson troca a base também, agora tá com a base de destro. Agora trocou a base de canhoto, tá um fazendo o jogo do outro. O Adesanya pede pro Anderson lutar. O Anderson falou, beleza. Vambora. Lá no centro do octógono, vou sair perto da grade. Chute baixo de novo para o Adesanya, chutando na coxa do Anderson, outra vez, baixou a guarda do Anderson, isso aqui não pode. Tem que manter essa guarda alta, o chute do Anderson passou no vazio. Chute frontal. Tocando aí de cintura do Anderson. A Adesanya vai para cima, fintando o chute com a perna de trás. Agora soltou quase que o Anderson pega. Chute alto. Aí não defendeu. De novo a galera gritando. Silva. Passamos da metade do último round. Dança na cintura entrou. Baixou a guarda o Anderson. Karatê Que distância não pode brincar demais. Já vimos esse filme. Chute frontal novamente do Adesanya. Anderson aquele chute por dentro, o Adesanya fintou o chute também, menos de 2 minutos para terminar a luta. A Adesanya caminha na frente, o Anderson escapuliu ali pro lado esquerdo, toca ali de cintura do Adesanya, vai gostando da luta. O Anderson cruzou a direita, passou no vazio, o Adesanya recuou. Entra com o dedo esquerdo, toca o frontal do brasileiro. Israel Adesanya jogou direto lá no meio da rua, o Anderson. Faltou um pouquinho de braço agora. Tem maior pegadura Israel Adesanya. Por isso o perigo do Anderson tá com a guarda baixa, mas vai se garantir no pé aqui. Defendeu bem o chute alto. Tentou o chute com a perna na frente. Menos de 1 minuto e meio, vem com tudo pra cima. O Anderson tem que tomar cuidado com o contra-golpe. Chute baixo, bloqueou, marcou o tempo de entrar, quase colocou de novo a Adesanya pra baixo. Aliás, está faltando um joguinho de chão. Jogou a mão direita o Anderson. Vamos entrando no minuto final. Pequena vantagem para a Adesanya. Tem 1 minuto aí para tirar a diferença, Rod. Chute frontal do Adesanya, passou no vazio. Toca novamente o Anderson com o gancho aí na linha de cintura. Chute alto outra vez, o Anderson defendeu. Cruzou a esquerda, tocou. O Anderson não sorrisinho. Outra vez a esquerda, a direita. Já deixou entrar a mão. Aí a gente lembra dessa cena. Ó, tudo bem, vamos lá. O Anderson que sabe. Deixou vários golpes entrarem no rosto, talvez tenha sentido o peso da mão, não é aquilo tudo. E aí no contra-golpe entrou. O direto de esquerda do Anderson entrou. 30 segundos. Vai terminar a luta. Chute baixo do Adesanya. Anderson sorri. Tá com um semblante bom ali no rosto do Anderson Silva. Chute na linha de cintura do Adesanya. Anderson defendeu. Ficou o chute rodado. Aplicou o chute rodado. O Anderson Silva passou no vazio. Carão comprido, esticado lá no sorte agora Adesanya. Menos de 10 segundos.
Vai terminar a luta. De olho na tela. Vamos ver se pinta alguma coisa aí, ó. Tentou.